A 27ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada no Egito, mobilizou mais uma vez a comunidade internacional. Sobre a mesa, o destino do mundo e da humanidade. Não há mais tempo para adiar decisões que efetivamente reduzam o aquecimento do planeta e evitem uma catástrofe climática. O Além da Energia agora vai discutir quais foram as principais conclusões da COP27 e, principalmente, que papel o Brasil e a indústria brasileira deverão ter daqui para frente. Vamos lá? Promessas de mais financiamento para países em desenvolvimento se adaptarem aos efeitos na mudança climática, restrições às emissões de gases do efeito estufa, as oportunidades do mercado de carbono. A última conferência do clima deixa em aberto muitas possibilidades para o Brasil. A questão é, o que é preciso fazer para avançarmos nessa agenda? A Confederação Nacional da Indústria aponta pelo menos 4 pilares para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Dentre eles, a ampliação das fontes renováveis de energia e a redução do desmatamento. Para analisar os principais debates da COP27, a gente agora vai conversar com a nossa enviada especial à conferência, a Flávia Teixeira, que é gerente de responsabilidade social corporativa da Engie Brasil, e o Davi Tempo, que é gerente de sustentabilidade e meio ambiente da CNI. Sejam muito bem-vindos ao Além da Energia. Bom, então para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar a participação dos dois de cara e fazer uma pergunta aqui que é a seguinte: a COP27 rendeu de fato mais compromisso? Como é que vocês avaliam isso? A gente pode começar pelo Davi. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Bernardo. É sempre um prazer estar aqui e poder falar sobre a agenda do setor industrial. Bom, já respondendo a sua primeira pergunta, né, acho que foi uma COP que ela retomou o modus operandi anterior, né, de outras edições em condições normais, né. Lembro da última que aconteceu em Glasgow, que tinha um ambiente diferenciado por conta da pandemia, e dessa forma as negociações, as interações, a articulação foi de certa forma aí prejudicada, né. Mas eu acho que a COP do Egito ela cumpriu o seu papel, né, ela gerou toda a mobilização, ela trouxe a importância da temática. Com relação às negociações, na nossa opinião, acho que ela andou de uma forma bastante tímida, né, muitos pleitos que foram endereçados pelo setor industrial como importantes, né, eles não aconteceram na velocidade esperada, né, algumas deliberações foram feitas em relações a países mais vulneráveis, como a criação de um fundo, né, principalmente que destina os recursos a uma agenda de adaptação, né, por conta da dificuldade que esses países têm de encaminhar uma agenda de adaptação climática, né, bastante robusta e que vá preservar aí a sua atividade econômica e também as suas interações sociais. Mas outras temáticas como operacionalização do mercado de carbono, uma agenda mais robusta de financiamento, né, não aconteceram na velocidade que a gente esperava. E Flávia, suas impressões da COP27? Olá, Bernardo, obrigada aí pela mediação, obrigada, Davi, por aceitar nosso convite para participar aí dessa atualização para o nosso público sobre os acontecimentos da COP27. Minhas impressões, Bernardo, são, entramos nessa COP denominada COP da implementação, né? Estamos aí num cenário um pouco peculiar, né? No meio de uma guerra acontecendo, uma crise energética que acaba influenciando um pouco o posicionamento dos países, né, assumir, compromissos mais ambiciosos. Então, ao passo em que nós não tivemos muitos avanços do ponto de vista da mitigação, do ponto de vista dos objetivos, né, dos targets para adaptação, tivemos outros debates muito profundos, aprofundados, né, principalmente como o Davi falou sobre o loss and damage, as perdas e danos, pelas consequências dos efeitos climáticos, que praticamente significa dizer que os países ricos concordam em indenizar os países mais vulneráveis
e que são os menos responsáveis pelas emissões, dos gases causadores do efeito estufa, por conta dos danos, né, assumidos e acabam sendo enfrentados pelos países. Por exemplo, o Paquistão, no ano passado, teve aí um terço do seu território impactado por conta de cheias, por conta de inundações, então é mais ou menos sobre isso que a gente está falando. Ainda precisamos definir que países vão pagar, quais os países serão os beneficiados, como é que a gente vai arquitetar esse fluxo de recursos, mas só o fato deles terem, reconhecido, essa responsabilidade é algo realmente muito significativo. Acho que outro assunto que a gente merece, assim, uma atenção, falando de aspectos positivos dessa COP, foi mesmo os temas debatidos pelos líderes no início do evento, né. A COP sempre começa com 2 dias de reuniões de líderes globais, e foram temas muito voltados, né, para o aspecto social, para ferramentas efetivas de enfrentamento, aos desafios climáticos, né, assuntos como segurança alimentar, inovações nas estruturas de financiamento, investimento no futuro da energia, hidrogênio verde, escassez hídrica. Então acho que são pontos também positivos que a gente precisa, considerar com relação aos temas, enfrentados, né, considerados prioritários pelos líderes globais. Excelente os pontos que você trouxe, e eu queria inclusive aproveitar e já perguntar aqui para o Davi, em relação à indústria, Davi, como é que você avalia a participação da indústria nessa COP? Vários pontos foram levantados, a Flávia já trouxe aqui vários, mas como é que você avalia especificamente a indústria e as consequências, as decisões que podem advir aí da COP27? Bom, acho que a participação da indústria é uma participação, bastante intensa, né. Estava até comentando hoje que hoje se inicia um trabalho aqui na CNI para a COP28 já, né. É um trabalho que tem uma duração de ano inteiro, né. Começa pela articulação junto àqueles setores, né, mais impactados, aqueles setores que vão ser protagonistas quando se fala, né, em mudança climática e as suas contribuições. A gente atua também muito próximo às empresas, né, trazendo cases, né, de como lidar com o aquecimento global e como que a indústria está utilizando tecnologia e inovação para fazer frente a esse desafio, mas a gente trabalha também em um ambiente mais de negociação, ou seja, a gente elege aqueles temas que são mais caros para o setor industrial e dessa forma a gente desenvolve um posicionamento que, num segundo momento, ele é compartilhado com aqueles negociadores oficiais que é o governo federal, né, via Itamaraty. É um trabalho que ele exige bastante, consenso, ele exige uma articulação, mas que ele está muito conectado com a estratégia que a CNI já desenvolveu e que vem sendo desdobrada nessas edições, né, de COP. A gente trabalha muito a parte de transição energética e com certeza foi um tema central dessa COP do Egito, né. Flávia citou aí o hidrogênio verde, mas também outras tecnologias, né. Trabalhamos muito aqui dentro do Brasil e fora também a agenda de eficiência energética, expansão de renováveis como solar, eólica, biomassa, mas também aí, dando uma publicidade maior a uma alternativa que o Brasil já tem, né, desenvolvido desde a década de 70, que é o fortalecimento da política nacional de biocombustíveis. Mas trazemos também aí, discussões sobre o mercado de carbono, sobre economia circular, uma agenda mais específica de Brasil, como a conservação florestal, trazendo como ponto central a bioeconomia. Então, como que o setor privado pode contribuir para essa agenda? É claro que a parte governamental tem um papel fundamental de comando, controle, fiscalização, mas o setor produtivo também tem aí formas de participar e de contribuir para essa agenda. Especificamente nessa versão da COP27 no Egito, a gente testou, né, alguns novos ambientes, né, até porque a gente vem percebendo uma mudança, né, daquele perfil, né, das pessoas que frequentam as COPs. Mudou bastante, né? Anteriormente a gente via muito mais técnico e hoje a gente começa a perceber muito mais uma participação de high level, de CEOs, né, de presidentes de federação, presidentes de empresa, presidentes aí também de setores industriais, né. Então a gente criou também um ambiente de discussão
mais voltado para o business, mais voltado para a articulação e também modelos de negócio, né. A gente apresentou e formulou toda essa proposta também fora do ambiente de COP, foi um evento paralelo, mas que a gente, abordou alguns temas bastante importantes para o setor industrial, como a questão de interação com a agenda internacional. Então tratamos de temas como yield deforestation e também do chamado ajuste de carbono na fronteira, mas também dando aí uma conotação e uma articulação mais internacional, porque eu acho que o Brasil ele precisa também evoluir para essa discussão mais ampla, para que a gente possa, num segundo momento, aí, evoluir para um debate mais assertivo, um debate mais qualificado. E Flávia, falando agora um pouco do setor de energia especificamente, o que que o setor pode tirar dessa COP? Olha, eu começo complementando um pouco a fala do Davi, né, e parabenizando o trabalho da CNI de vir encorajando, vir capacitando, vir trazendo cada vez mais a indústria brasileira, gerando confiança na indústria brasileira e investir no desafio climático, né, exatamente porque o setor elétrico, né, o setor de energia, ele cada vez mais se confirma no centro das ações necessárias ao enfrentamento do desafio climático, né. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí a Cover Decision que acabou de ser publicada. A Cover Decision ela resume todos os principais debates que os líderes mundiais conversaram durante a COP, os acordos que foram alcançados, e ela traz aí uma estimativa entre 4 e 6 trilhões anuais que tem que ser investidos para a transformação, a transição para uma economia de baixo carbono. 4 trilhões dos quais devem ser investidos em transição energética e geração de energia renovável. Então, eu acho que isso já coloca o setor energético no centro desse debate. Vale distinguir energia e setor elétrico, né? O setor elétrico brasileiro ele é responsável por 2% das emissões brasileiras, que significa que cada vez mais as empresas estão sendo chamadas a reportar as suas emissões, todas as suas emissões, não só as emissões das suas atividades, que é o que a gente chama de escopo 1, mas as emissões também da energia que ela consome, e as emissões, que é o escopo 2, e as emissões do escopo 3, que é o consumo dos seus produtos e as emissões de seus fornecedores dos produtos que são utilizados nessa produção. Então, quando a gente tem uma matriz elétrica majoritariamente renovável, a gente tem uma vantagem competitiva muito significativa que a gente precisa avançar e tem espaço, oportunidade de avançar bastante é na área de eficiência energética. Tem estudos que indicam que até 40% das contribuições nacionalmente determinadas, que são aqueles compromissos que os países assumem de redução das emissões para estarem de acordo com os limites do Acordo de Paris, podem ser até 40% dessas contribuições, desses limites de redução de emissões, elas podem ser atingidos por soluções de eficiência energética. Isso é uma área que a gente tem aí muito o que desenvolver no Brasil, como que a gente pensa em termos de incentivos, desenvolvimento tecnológico. E Davi, a COP revelou algum caminho para o desenvolvimento de uma indústria e de uma economia de baixo carbono, diferente do que a CNI já vem trabalhando? Bom, deixa eu aproveitar e já pegar alguns ganchos aqui da Flávia, que acho que são importantes e ajudam também aí a responder a pergunta, né. Fazer uma transição, ela custa dinheiro e custa bastante caro, né. Ela colocou em uma expectativa, né, e a gente vem sempre, batendo muito nessa tecla, né, principalmente quando você olha para países em desenvolvidos, em desenvolvimento, né, países aí mais vulneráveis, é preciso se pensar também em micro e pequenas empresas, né, aqui no ambiente doméstico também, né, fazer uma transição, primeiro que não é do dia para a noite, precisa se fazer uma transição de forma paulatina, né, precisa se considerar aquelas cadeias produtivas já estabelecidas e a forma que se fazer essa transição, né. E o segundo ponto só é relacionado à questão do recurso financeiro, né, você precisa estimular, você precisa incentivar, você precisa criar os mecanismos para que essa transição, seja feita, né. Esses são 2 pontos bastante importantes que vêm sendo também ampliados, né, em termos de discussão internacional e vêm sendo bastante debatidos aí no ambiente de COPs, né. Com relação à transição para uma economia de baixo carbono, a CNI ela já vem trabalhando nessa agenda há 3 anos atrás,
né. É importante também colocar que hoje existe uma discussão muito direcionada para a parte do mercado de carbono, né, mas quando você considera de uma forma mais ampla, né, a NDC estabelecida, né, o comprometimento do Brasil em relação a uma meta, né, você precisa considerar não só o mercado de carbono, ele é complementar, né, ele vai ajudar, né, ao atingimento dessa meta. Mas no caso brasileiro, a gente precisa pensar também em sempre manter essa expansão de renováveis, fortalecer uma política nacional de biocombustíveis e principalmente o ponto central, né, é reduzir o desmatamento ilegal. Esse sim acho que é um ponto chave, é um ponto bastante importante, né, que com certeza precisa ser endereçado o mais rápido possível, né, principalmente com esse olhar de cumprimento de meta, mas também de reputação, também aí de melhoria de imagem, principalmente internacional, né. Eu acho que é uma estratégia aí bem definida, né, ela vai tratar de vários pontos, acho que transição energética a gente já falou aqui bastante, mas questões relacionadas à economia circular também, como que ela contribui para a redução de emissões, né, e trazendo também aí essa parte florestal, que é uma característica mais específica de países como o Brasil. E Flávia, a Engie assinou uma carta conjunta com executivos e lideranças do mundo todo. Em resumo, o que que esse documento pede? Essa carta ela foi articulada, né, dentro da aliança dos CEO Climate Leaders. Ela foi lançada pelo Fórum Econômico Mundial, em nome dessa aliança durante a COP. Ela é uma concertação, ela é um acordo, não é simples, não é trivial você pegar mais de 100 grandes empresas e colocar num papel naquilo que eles desejam e naquilo que eles assumem de responsabilidade. Elas Praticamente elas concluem, né, essas empresas concluem, esses grandes líderes globais, eles concluem que não importa, né, ainda que com o engajamento, com todos os esforços do setor privado, se o governo não caminhar junto, se o governo não estiver junto nessa colaboração, nesse compartilhamento de responsabilidades, nós teremos cada vez mais dificuldades de atingir os compromissos climáticos. Então, ela sinaliza para os governos, a gente sabe que os governos agem, né, em defesa de sua economia, atento, né, como o próprio Davi falou, né, a agenda climática ela é uma agenda que vai demandar muito investimento, ela é uma agenda que a gente precisa implementar com muita sobriedade, com muita cautela, para que a gente não vá, né, prejudicando pequenas empresas, médias empresas e vários setores da economia que são importantes na medida que demanda investimentos significativos. Então, esse documento ele sinaliza, né, o reconhecimento de que a questão climática ela é efetivamente um risco macroeconômico e ela se coloca, né, o setor privado ele se coloca à disposição do governo para desenvolver, essa agenda, né. Então, basicamente, né, eles assumem um compromisso de reduzir 1 gigatonelada de emissões a partir de 2030, estão se preparando e investindo para isso, clamam pela padronização dos reportes climáticos, ou seja, como que a gente consegue ter uma estandardização, né, uma homogeneização, da prestação de informações, de transparência de informações de todos os setores com relação à mitigação das emissões, a quebra das barreiras para o desenvolvimento tecnológico, o incentivo à eficiência energética, o investimento em mitigação, adaptação e transição justa, e fala também, né, da questão da educação, sobre transição energética, engajamento. Então, basicamente, são esses os principais pontos abordados por esses grandes líderes, né, globais, para o enfrentamento da agenda climática. E Davi, como é que a CNI avalia os avanços em relação ao mercado global de carbono? Olha, é um tema que já é discutido bastante tempo aqui no Brasil, né, se eu não me engano desde 2015, né, quando foi iniciado um trabalho junto na época, o Ministério da Fazenda e em conjunto com o Banco Mundial, né. Foi um trabalho que foi articulado com o setor industrial, principalmente via CNI com aqueles setores mais energointensivos,
né, e desde então a gente vem evoluindo nessas tratativas, nos entendimentos, fizemos recentemente alguns comparativos internacionais, né, com mercados que já haviam implementado, né, o assunto carbono, né, então blocos como o europeu, né, Califórnia e Canadá, mercados mais parecidos com o Brasil, como o México, mercados que já tinham colocado para dentro aqueles setores mais energointensivos, como Coreia do Sul, mercados menores também, como a região metropolitana de Tóquio. Então, tudo isso nos ajudou a entender, né, qual que seria aí um melhor modelo adaptado para o Brasil, né. O que a CNI defende é um modelo, né, de mercado regulado sob a ótica do cap and trade, ou seja, você estabelece essas permissões, mas que esse normativo seja feito por lei, né, que esse mercado seja estabelecido por lei, principalmente para a gente dar segurança jurídica. E mais do que isso, que esse mercado doméstico brasileiro seja integrado ao mercado internacional, né, ou seja, que ele tenha essa relação bastante estruturada, bastante firme com outros mercados internacionais. E isso nos ajuda bastante também nas discussões sobre o artigo 6º, que vem sendo, né, encaminhados durante as COPs, né, teve mais um debate aí na COP do Egito e com certeza outros virão na COP de Dubai, mas é preciso a gente olhar também, principalmente para esse contexto internacional, ou seja, aqueles países que já estiverem implementado o seu mercado de carbono, né, vão ter uma vantagem quando se fala em ajuste de carbono na fronteira, na relação de comércio entre os créditos, né, de forma internacional. Né, hoje existe um projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados que vem passando por algumas comissões, né. O setor industrial ele tem participado na concepção e também aí na contribuição à elaboração de textos, né, mas o que a CNI defende hoje é que essa regulamentação seja feita via legislação, via lei, né, e que ele contemple toda essa modelagem aderente ao contexto internacional. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou aqui no Além da Energia, mas eu queria agradecer muito a colaboração do Davi, da Flávia, que estiveram lá na COP e trouxeram aí tanto conhecimento, tanta informação importante para a gente. Voltem sempre aqui ao Além da Energia, viu? Bom, eu que agradeço pela oportunidade de mostrar que a indústria é parte da solução quando se fala em transição para uma economia de baixo carbono. Acho que apresentamos e fizemos um grande trabalho na COP, né, trazendo case de sucesso do setor industrial, né, de várias empresas, de como que vem investindo em tecnologia e inovação, né, de forma a fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. E ficou muito claro que o setor industrial brasileiro hoje ele é bastante competitivo quando se fala aí de sustentabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos aí sempre à disposição. Obrigada, Davi, e mais uma vez parabéns por todo esse trabalho que tem sido feito pela CNI de encorajamento da indústria, dos empresários nacionais e de articulação também, porque assim vamos avançando juntos, né? Setor privado, setor público, na agenda climática e cada vez mais invocando o protagonismo brasileiro dentro desse cenário, muito menos numa postura defensiva e muito mais numa postura protagonista, que é o que o Brasil tem muito a oferecer para o enfrentamento das questões climáticas. Então, mais uma vez, muito obrigada e obrigada, Bernardo, por essa mediação. Agora vamos saber o que mais é notícia na Engie. O Anuário da Ação Climática Global de 2022 revelou avanços nas iniciativas realizadas pelo mundo para enfrentamento das mudanças do clima. O documento registra o crescimento de campanhas como a da Corrida para a Resiliência, liderada pelas Nações Unidas, que envolve 34 parceiros em 139 países. A resiliência climática é um conceito que significa um conjunto de estratégias de adaptação e sobrevivência às novas condições ambientais provocadas pela interferência humana. Apesar do aumento das mobilizações pelo mundo, o anuário lançado durante a COP27 indica que ainda estamos longe da meta de restringir em até 1,5 graus a elevação da temperatura do planeta. No site da Além da Energia você encontra mais detalhes sobre o levantamento. Outra proposta importante aprovada durante a Conferência do Clima no Egito foi a Agenda da Adaptação Sharm el-Sheikh. O documento define metas consideradas urgentemente necessárias para aumentar a resiliência de 4 bilhões de pessoas vulneráveis às mudanças climáticas. Em resumo, a agenda prevê uma maior participação dos agentes econômicos privados no financiamento de ações de enfrentamento ao aquecimento global, além de alertar o mundo para o fato de estarmos nos aproximando
de pontos de inflexão climática que podem resultar em eventos catastróficos. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhem também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!